Olá, amigos do canal Geomasa, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Meus amigos, nós viemos para mais uma conversa sobre os elementos da tabela periódica, sobre os elementos químicos. Nós que há uma série de programas, este será o programa de número meia dúzia, estamos analisando uma reportagem da revista Super Interessante, edição 453, de julho de 2023, onde a partir da página 40, em texto da Maria Clara Rossini, nós temos a etimologia dos elementos químicos. Claro que eu tenho falado além dos nomes, de onde vieram, conforme diz aqui o artigo, nós também estamos dando algumas aplicações destes elementos químicos. E nós paramos no último encontro no molibdênio. E agora nós vamos para um elemento que é artificial. Muito embora tenha se encontrado ele em explosões de grandes estrelas dos tipos nova e supernova. E por isso, por vezes aparecem uma pequena quantidade de tecnécio na superfície da Terra, provocado pelo bombardeio de elementos anteriores, de números atômicos anteriores, como nióbio, por exemplo, como zircônio, por exemplo, através de raios cósmicos. Mas vamos lá para o tecnécio, o único elemento artificial antes dos transurânicos, ele é o de número atômico 43. Tecnécio, do grego teknetos, que neste contexto significa artificial. Foi o primeiro elemento produzido artificialmente em 1937. Mas, como eu disse, ele se encontra na natureza, mas uma quantidade insignificante. Tanto que muitas das tabelas periódicas mais recentes, inclusive da IUPAC, que regulamenta os nomes dos elementos químicos, sua disposição, sua distribuição de elétrons em camadas, suas propriedades, muitas das tabelas periódicas já trazem ele com os números cheios, ou melhor, com as letras do seu símbolo TC cheio. Isso significa que ele existe na natureza, claro que em pequena quantidade. O elemento 44 é o rutênio. Rutênio, símbolo Ru. O rutênio ele é encontrado na Rutênia, antigo nome das terras da Rússia. Ele é um elemento de transição, portanto, é um metal de transição, muitas vezes utilizado em ligas metálicas para deixá-las mais resistentes à temperatura, à pressão. Então, para isso que serve a maior parte desses elementos. O elemento 45 é o ródio, RH. O ródio, gente, só um minutinho, vou localizar ele aqui que está escondidinho. O ródio, do grego rodon, rosa, devido à cor dos sais de ródio, que são, evidentemente, da cor arroseada. O ródio também é utilizado como metal de transição, portanto, em ligas especiais, muito utilizados, por exemplo, recentemente na indústria automobilística, carros de competição, foguetes, satélites. O elemento 46 é o paládio, PD. O paládio, referência à deusa Palas Atena, que batizou o asteroide Pallas, observado pouco antes da descoberta do elemento. O paládio é um destes, que é utilizado, é um metal de transição. Ele é utilizado, por exemplo, ele era muito utilizado porque a capacidade de dilatação dele é bastante pequena, ou seja, ele conserva o seu formato mesmo sob altas temperaturas.
Então, para dar padrões de peso no sistema internacional, se utilizava muitos cilindros de paládio. O elemento 47 já é bem mais conhecido, o Ag, a prata, do latim vulgar plata, que significa achatado, e se refere à facilidade de moldar o material. A prata ela é largamente utilizada na indústria da joalheria, por assim dizer. Prata, que também é um excelente condutor de eletricidade, mas devido a seu preço, torna-se inviável a não ser utilizado em experiências em laboratório, onde se exige muita precisão. E a prata, por exemplo, abundante no continente americano, quando os espanhóis cá começaram a explorar as Américas, havia muita prata. E aí a Argentina, tem o nome de Terra da Prata. O elemento 48, mais um metal de transição, CD, é o cádmio. Deriva de calamina, um minério de zinco que também contém cádmio. O cádmio, gente, ele tem uma aplicação muito significativa nos nossos celulares. A bateria dos nossos celulares é de níquel-cádmio. O que eu posso dizer para vocês é que quando vocês forem descartar essa bateria, levem para um lugar próprio, porque o cádmio, ele é um grande veneno, gente. Ele, digamos, eu vou ser bem claro, ele mata facilmente, mas além de matar, ele traz doenças que fazem muitas pessoas sofrerem, por exemplo, o caso do câncer. Então não há uma morte tão instantânea e fácil assim. Ele é sistêmico, ele vai contaminando aí o solo, a água, as plantas, então precisa ser acondicionado de forma muito especial. O elemento 49 é o índio, referência à cor índigo emitida quando os químicos fazem a espectrografia do elemento. Como eu já falei para vocês, cada elemento químico tem sua assinatura espectral, sua assinatura de luz, e o índio, então, ele brilha com a cor índigo, que é um azul bonito, azul índigo, é o azul do jeans, por exemplo. O elemento 50 também é bastante conhecido, é o SN, que é o estanho. Quem não conhece o estanho, gente? Base da solda elétrica. Essa que é utilizada nas oficinas mecânicas, que é utilizado em siderurgia, em metalurgia, em fresaria. Então o estanho ele tem uma aplicação muito significativa, porque ele serve de cola para os metais. Essa propriedade é muito importante. O minério do estanho, bastante abundante no Brasil, por exemplo, no estado de Rondônia, é a cassiterita. SN, elemento 50, do latim stannum. Estanho misturado com cobre forma bronze. Aqui ele deu então uma aplicação, né? O estanho misturado com cobre forma o bronze que você vê nas estátuas, na base de um cadeado, por exemplo. O elemento 51, nós vamos encerrar por aqui mais um programa, é o SB, que vem do grego stibium, e que em português é o antimônio. Do grego antimonos, aquele que não é encontrado sozinho, pois sempre está junto de outros elementos. O símbolo SB na tabela periódica vem do mineral estibina, que contém antimônio e era usado como delineador no Egito Antigo. Então o antimônio está muito ligado à pintura, ele dá uma cor muito viva, diferente do chumbo e do arsênio. Ele não é tóxico e vem substituindo muito o chumbo para dar brilho nas tintas, para fixar as tintas, para ter mais durabilidade. Hoje um dos grandes produtores de antimônio do mundo é a China, na região nordeste, na Manchúria. Mas é isso. Fizemos mais uma série de elementos hoje. Vamos parar por aqui e é claro que eu aguardo vocês num novo encontro. Paramos no elemento 51, vamos até o 118, ou seja, nós estamos próximos da metade.
Fiquem bem, tudo de bom. Eu espero vê-los oportunamente em mais um encontro com o canal Xiaomasa. Tchau, gente!